Oi, oi pessoal. Então, tá aqui. A gente tinha comentado que ia mostrar partes da viagem aí. Então, aqui a gente está carregando a máquina. Ela é meio grandinha, então nós tivemos que conseguir esse reboque aí meio agigantado. Mas foi embora. Foi uma maravilha. Foi quietinha na dela, ali em cima, numa boa. Então a gente vai mostrar para vocês aqui um pedacinho de cada paisagem, que essa é uma das minhas paixões, as belezas da beira da estrada e a arquitetura. Então, são duas coisas assim que me fascinam, me tiram dos meus compromissos, me absorvem a minha atenção e me fazem esquecer do restante. Então aqui a gente começou o nosso percurso e agora a gente vai mostrando pequenos trechos aí, que não dá para mostrar tudo. Obviamente algumas pessoas não vão estar nem aí, mas algumas gostam desse tipo de coisa. E é para aqueles que gostam mesmo, para aqueles que curtem esse tipo de coisa. No caso aqui foi eu, a minha mãe e a minha esposa. E fomos parando em pontos que cada um queria parar, cada um queria ver. Muito show, muito show. Nesse caso aqui, a arquitetura que me fascina. Então, acho muito bacana esses sistemas, principalmente os sistemas baseados em arquitetura mais antiga. A arquitetura mais moderna não me atrai muito, a não ser as grandes obras, como a gente vê lá nas mega construções, Eurotúnel, Itaipu, então coisas assim que realmente são fantásticas, que são monumentos, Três Gargantas. E aqui a gente está indo, observando, percebendo, vendo, tendo a percepção das filosofias, das culturas de outros povos. Então muda bastante, todo o relevo muda, a forma como as pessoas se portam muda, a natureza, a vegetação, tudo é diferente. Então isso é uma coisa magnífica nas viagens. Então é por isso que eu gosto de fazer. Então a gente ajustou com eles aí para que a gente levasse em vez da transportadora e já chegava lá, mostrava tudo, explicava como é que funcionava, tirava um diazinho para ficar lá batendo papo, eles tirando as dúvidas, a gente fazia um teste e assim a gente fez. Aqui a gente pegou uma chuvinha, então muito show. E a gente estava um dia que a gente estava se preparando para tentar passar por Belo Horizonte, que também era uma cidade bem grande. Eu não sei o que houve lá, que anoiteceu e choveu e a gente estava num enrosco lá, e na minha ideia a gente estava 2 cidades antes de Belo Horizonte. Daí quando muita chuva e noite, a gente foi procurar um local para ficar. Quando a gente foi ver, já tinha passado por Belo Horizonte. Então já estávamos do outro lado e no outro dia pegamos trânsito livre. Para a minha matemática, eu não sei exatamente qual foi. Olha o relevo, então interessante. Eu fico pensando a respeito do custo para construir essas estradas. Esse pessoal, olha só, o relevo é sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então uma hora eles têm que detonar rocha e arrancar barranco, outra hora eles têm que recompor e socar isso tudo e preparar o nivelamento para passar essas estradas. Então os caras gastam bastante lá para construir estradas. Nós aqui de Santa Catarina, Paraná, ainda temos um relevo um pouco mais plano, então pega grandes retas.
Então facilita um pouco a nossa... Bom, é meio que a nível do mar, né? Em alguns pontos, é óbvio, né? Mas lá, olha, todo o trajeto que a gente fez é muito difícil pegar uma reta longa. E aí a gente vai indo. Outra coisa interessante que a gente percebe com essas viagens é o nível de exploração. Então muito pouco é mata nativa, quase tudo já foi extraído, replantado, a natureza se recompôs. Então é isso que eu sempre vejo nas viagens. Eu fico percebendo, se a gente for voltar na história e tentar entender essa situação, o nível de exploração que nós já sofremos nesse país, olha, é incrível, é incrível. E é a própria natureza que nos mostra, nos evidencia isso. Mas é muito show mesmo. A ida é uma parte da viagem que é show, a gente se despreocupa com tudo. A volta a gente já começa a pensar nos compromissos novamente. São dois momentos diferentes. Uma coisa muito interessante lá são esses túneis de árvores. Então, muito bacana, tem muito disso para lá, ao menos por onde a gente passou, né? De pontos em pontos nós acessamos uma cidade. Outro ponto interessante para a gente perceber, fala-se muito de degradação da natureza, poluição, mas se a gente olhar pelo próprio Maps, a gente vai ver, ou pelo Google, a gente vai ver aqueles pequenos pontos de cidade. Olha, não tem nada em lugar nenhum. E como é que a gente tem a capacidade de degradar tanto assim? Aqui o nosso amigo ali resolveu dar uma respirada. Tava com calor. Então tivemos que deixar ele de boca aberta ali um pouquinho para tomar um ar. Começou a subir a temperatura demais, eu fiquei com medo. Daí disse, não, vamos parar, vamos dar um arzinho. Depois a gente continua. Mas deu tudo certo, foi embora. E aqui, depois de rodar uns trechos grandes, a gente pega uma cidadezinha, depois pega outra, mas se a gente for ver, esses pontos são muito pequenos, mas só que a nossa capacidade de jogar lixo, de não reciclar, de não cuidar da natureza, de jogar os detritos em qualquer lugar, faz com que nós consigamos degradar o meio de uma forma assombrosa. Isso que nós habitamos em pequenos pontinhos, mas nós temos uma capacidade de degradação gigantesca. Isso é terrível, infelizmente. Olha só, tudo ao redor, a cidade é lá naquele cantinho, mas daí a gente vai olhar os rios, vai olhar as coisas, a natureza, porque tem uma força assombrosa. Então as árvores, a vegetação, elas conseguem se manter, mas os rios infelizmente vão morrendo. Mas era isso, rapaz, eu queria mostrar mais, mas não sei se é conveniente. Aqui a máquina já no seu local. Fechou? Abraço.